Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quinta-feira, 3 de novembro de 2022, 8h30. Estamos aqui seguindo com a nossa saga. Marinette. Ah, A prece? não, ei, desculpa aí, vamos aqui, vamos já. Vamos fazer então a prece assim mesmo, Marinette. Fazer o quê? Pai de infinito amor e misericórdia, se conosco no nosso estudo de hoje e rogamos. Dai-nos força para sermos instrumentos úteis na vossa seara, indo em busca da humildade. Sê conosco e pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja. Faz parte, faz parte. Milady. Então, Marinette, nas obras póstumas no livro, poxa vida. Bom dia, bom Bom dia, dia. bom dia, 500, poxa vida, só Jesus na causa. 552, desvio, 500, na obras póstumas. Eu vou colocar aqui. Pero, tem no livro Autonomia, eu fui buscar falando, porque o tema é obras póstumas e sobre a Gênese. No livro Autonomia 562, livro físico, tem falando muita coisa sobre isso dentro dos documentos. Lembra que nós havíamos conversado sobre os documentos? Pronto. Então eu fui buscar também na autonomia. Mas vamos primeiro iniciar. Então tá. Ah, vou lá. Vocês estão vendo? Tá? Tô. Uhum. Então pronto. Obras póstumas. No livro digital está na página 70. Nem céu e nem inferno. Prosseguindo nós estamos falando sobre todas essas adulterações, como Lucas surgiu nisso, por que ele começou tudo isso, vocês recordam? Recordam, né? Então, na introdução, né, gente? Aliás, a introdução é relativa, porque nós estamos na página 68, livro físico. Então, peraí, gente, eu acho que qual capítulo? Eu não quero falar muita besteira. Não, besteira eu já falo, mas às vezes já é demais. Primeira parte, história da recuperação do legado. Contato com o espiritismo. Ele está explicando como teve contato com o espiritismo, essa coisa toda. Então, prosseguindo nesse propósito, em 1890, lembra que estávamos falando sobre justamente essa adulteração. Lemarie organiza e lança o livro Obras Póstumas, contendo trabalhos de Kardec que não tinham sido publicados em vida, mas contendo também uma comunicação datada de 22 de fevereiro de 1868. Gente, preste atenção nisso aqui. Isso é determinante. Pela qual o espírito comunicante lhe teria dado conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese, de acordo com o primeiro parágrafo da mensagem. Kardec deveria logo iniciar uma revisão da obra. Observem isso é sério. Essa mensagem publicada em Obras Póstumas já havia sido publicada com outras adulterações na Revista Espírita de 15 de março de 1887. Veja, já tinha sido publicada.
Ocorre que, tendo sido descoberto por Charles Kempf, aí vem Charles, presidente da Federação Espírita Francesa, o manuscrito original desta comunicação, vemos que se trata de uma adulteração promovida por Lemarri, com grande quantidade de modificações no texto. Aí, Kempf. A descoberta de Charles Kempf, quando escaneou centenas de documentos na livraria Edition Lemarri, em Paris, está relatada na obra Autonomia, a história jamais contada no Espiritismo, página 562. Foi o que eu te falei para vocês, aí eu fui buscar. E seguintes, onde se faz também uma análise detalhada da mensagem adulterada das obras póstumas. Bom, em verdade, vamos ler a obra póstumas daqui e depois eu vou lá na autonomia, porque senão vai fazer toda uma confusão. Em verdade, na comunicação original não consta, observe, não consta o nome do espírito comunicante, nem o referido primeiro parágrafo. Em verdade, o que se vê são sugestões, gente, sugestões para alteração de forma e jamais de conteúdo. Minha opinião é que não há, olha, não há absolutamente nada para tirar como doutrina. Tudo é útil e satisfatório em todos os aspectos, disse o Espírito. Olha o que disse o Espírito. Gente, está constando lá no documento. Essa adulteração é irrefutável. Era a prova definitiva de que Lemarri estava escondendo a adulteração de a Gênese como crime que se pratica para ocultar outro crime. Veja, isso já tinha tempo que ele já estava arquitetando isso. Não foi de um dia para outro, gente. Pena que esse documento original não tenha sido conhecido nos tempos em que os pioneiros estavam lutando, indignados contra os desmandos de Lemarri. As provas estavam hoje, sabemos, em sua posse. Ele estava com tudo, gente. No armário que ele conservava, em sua livraria pessoal, debaixo de 7 chaves, onde, longe do exame de quem quer que seja, ciente de que seria desmascarado. Ele guardou as provas. Vamos lá, então, na autonomia. Bom, o título no livro Autonomia é esse, gente. A quem interessa o conteúdo adulterado na obra Gênese? Está na página 11.000? Ah, é porque é digital. 11.362 de 13.438, gente, no digital, é porque é pequenininho. Quem quer ler para mim, por favor? Ele tem que tomar água. Quem quer ler? Quem vai ler? Já dá para ver o título. Hã? A quem interessa o conteúdo adulterado nas obras Allan Kardec, da Gênesis. Hã? Só dá para ver Conteúdo. a obra, só dá para ver isso aí até a Gênesis. Então, aí. Agora. Foram cerca de 425 adulterações em A Gênesis, realizadas em dezembro de 1872. Pronto, quantas foram? 425. 400. Em qual ano? 82. 1872. Pronto. É possível deduzir algumas intenções.
estudando cada uma delas, buscando correlações, identificado o que ocasiona ao entendimento do texto, a supressão dos trechos. Alguns acréscimos feitos trechos de texto da revista espírita, mas de Allan Kardec não havia selecionado para esse fim. Vê? Eles tiraram da revista espírita. Kardec não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, eles tiraram, mas não foi para esse. Eles tiraram, mas Kardec não havia selecionado para isso. 425 adulterações, gente. Não é pouca, não. Bom, vamos lá, Marinês? Esses acréscimos são enxertados para cobrir outros tantos retirados deliberadamente. Em algumas partes do livro, os parágrafos estão embaralhados, tirando da ordem. Nesses trechos, perdemos a beleza e a progressividade ordenada, característica do estilo de Kardec, eminente educador, didático e organizado que desenvolvia seus pensamentos dos mais simples ao mais complexo. Pronto, aí aqui já fica mais fácil para quem conhece o estilo de Kardec. Progressivamente ordenada, característica do educador didático. Isso aqui já é fato. Quem estuda? Gente, nós estamos estudando, nós vemos como é. Temos uma ideia mais ou menos. E nós, bom, eu digo por mim, eu não sou, não. Eu não sou especialista em Kardec, não. Mas você vai se adaptando até para o próprio estilo de Kardec. Você vai se adaptando. Quando você vai observando, sim, essa aqui é a razão de Kardec. Da mesma forma que você, Marinette, que tem duas filhas, você conhece as suas filhas, supostamente, né? Porque a gente nunca sabe como, nem a gente nem se conhece, a gente fica até sobre, bom, abafa o caso aí, porque às vezes até eu fico surpresa com alguns comportamentos que eu tenho. Uhum. Mas quando, vamos dizer, uma das tuas filhas faz uma coisa, estou dando exemplos, tá? Faz uma coisa, não, não fui eu não, mãe. Ó, como coisa que a gente não vai se dar conta. É. Da mesma forma, porque a gente já está lá, conhece, entre aspas. A gente conhece. A gente até fica rindo, porque é tanto criancice, não é isso? Não, É tanta tem- criancice. Então, se nós, que somos nós, não vamos nos damos conta quando ocorre isso no nosso dia a dia, imagine quando os estudiosos, gente, que são especialistas nisso, são especialistas. Como não vai se dar conta? Não tem muita lógica, não. Você imagina, você embaralhar tudo. Se tinha um senso, uma direção, de repente embaralha tudo, modifica, tira de ordem. Quem não vai se dar conta? Bom, vamos continuar, Maria? né? Houve também minucioso interesse em alterar alguns trechos, cirurgicamente, Cirurgicamente. cirurgica, cirurgicamente, alterando as palavras, pequenas frases, mas também ocor ocorreram remoções amplas, parágrafos e grandes trechos. Isso sim, gente. Lembra que nós estamos fazendo, gente, cuidado, o capítulo oitavo, o capítulo 18º. Isso
se notou que alguma coisa aí não estava, quando se pegou pela primeira edição. Isso é importante. Isso é importante. Removeram. Isso é crime? Vamos lá? O capítulo 18, os tempos são chegados. Texto conclusivo da obra, no qual Kardec apresenta os grandes avanços sociais ocasionados pela Revolução Espírita no futuro. Foi tão desestruturado, mutilado e enxertado que, na versão alteradora, ele deixa de ser compreensível as ideias de conexão que se desconectam perdem o sentido original. Pronto. Uma adulteração. Não, aqui, isso aqui, ó. Então, gente, aqui, ó. O capítulo 18º, os tempos são chegados. Para que possamos entender. Por isso que eu não sugiro que se leia obras póstumas. Primeiro que não faz parte do Pentateuco. E já há alguns anos já tinha sido dito, por isso que se chama obras póstumas, pós-morte de Kardec. Então, se foi pós-morte, não foi ele, né? Eles pegaram supostamente alguns textos e colocaram nessa obra, mas colocaram como quiseram. Não tem o crivo racional, o senso de Kardec. E aí, Leite, o que você acha disso aqui? Eu tô, eu estou tomando ciência, né, disso aí. Eu sempre ouvi também falar de obras póstumas. Inclusive, eu comprei uma obras póstumas que tem realmente relatos da Revista Espírita dentro. Que eu disse, ué, eu comprei a Revista Espírita, por que está dentro do obras póstumas na Revista Espírita? Pois é. Muito complicado, ô Leite, é muito complicado tudo isso. Agora, se você não tivesse percebido, se você não tivesse noção da revista espírita, como é que você iria saber? Mas eu, na verdade, não percebi. Depois eu ouvi, né? Ouvi falar disso, né? E Ah, fiquei tá. também assim mais atenta no que estava ali. Pois é. É grave? É grave. Porque quando você pega obras póstumas, você está escrito ali Allan Kardec. Só um instantinho, vou pegar para que vocês vejam. Deixa eu ver se eu está aqui, se eu consigo. Porque eu, eu não uso. Não está aqui não, gente. Aqui. Tem uma das, certo? Quando se diz obras póstumas, está escrito aqui Allan Kardec. Não foi Allan Kardec que escreveu. Ainda tem o retrato dele. Ele teria que ter colocado, então, embaixo, depois da morte. Né? Não, diz obras póstumas. Aí, mas não foi ele. Foram tirados, foram colocados textos que foi alterado. Quer dizer, supostamente de Kardec, porque estamos conversando da Revista Espírita. Mas é muito fácil. Você pega um texto, vamos dizer Zélia. Ah, foi Zélia que disse isso, foi Zélia que escreveu. Tá, peraí, desculpa aí, viu, Marinette? Eu escrevi, aí foi a Marinette, que é amiga dela, e alterou um pouco. Não, porque ela conhecia, sabe, Zélia? Ó, mas quem escreveu? Foi Zélia. Foi Zélia. Bom, não é isso. Bom, vamos continuar, Marinette? Uma adulteração, em particular, e isso foi observado já por Heinrich Saussure, em 1884, no seu artigo A Infância.
Jornal Le Espírito, não? Uhum. Espiritismo, acredito. Causas elevadas, suspeitas, pois trata-se de teoria do corpo fluídico de Jesus. Dogma central da obra Os Quatro Evangelhos, mediúnica, editada e apresentada por JB, não sei quem é, eu acho que eu sei Rustem. muito bem, mas Rustem. JB Hussein, no terceiro tomo da obra. Encontramos. Né? Foi assim que o corpo de Jesus, que não era um corpo humano material, como os vossos, mas fluídico, de natureza perispiritual, desapareceu do sepulcro, estando, não dá mais pra ver, Chumbada a pedra, estando chumbada a pedra que, que o cefava, fechava. fecha, que o fechava, de modo que não mais se achava lá quando se deu a deslocação e o derribamento da pedra. Rustem. É É bem mole? É 96. mole? É mole? Dizer que Jesus Cristo não reencarnou é grave, gente. Ele nos trouxe a boa nova. Como ele estaria contra o ser que ele mesmo dizia, não é de mim, é do meu pai. Eu só cumpro a vontade do meu pai. Já pensou? Já pensou? Então, assim, O corpo físico, no caso, na época lá de dezembro que Jesus foi crucificado, como é que não? Como é que saiu sangue do corpo dele se não fosse um corpo físico? foram 3 anos, Marinette, convivendo com 12 apóstolos, sem encontrar o resto. Né? Quer dizer que essas pessoas que mais conviveram com Jesus não iriam se dar conta que ele não era, entre Ele aspas, não tinha um corpo? uhum, E quando ele apareceu para Madalena, que ele falou: Não me toques, eu ainda não fui ter com o meu pai. uhum. Lá sim. Vê? Não me toques. Quer dizer, Uhum, foi uma materialização. uhum. Lá Porque sim. ainda não estava, tinha sido muito bravo. Então, está muito recente. Então, o objetivo era, vá e diga que me viste. Primeiro porque tinha toda aquela coisa Jesus sempre foi o primeiro a motivar a parte do feminismo. Que era tudo, tudo. Até hoje, né, gente? Nós sofremos, entre aspas, como por sermos mulheres. Naquela época, quando Madalena foi e disse lá para os apóstolos, ele, quem é você para nos dizer isso? Você que supostamente era uma prostituta e mulher, ó, por que ele não apareceu para nós se ele realmente, se ele, vamos dizer assim, digo minha palavra, se materializou? Por que para você? Quem é você? Ó, e quem sabe, o amor de Jesus não existia discriminação. Ao contrário, ele utilizava isso para nos chamarmos a atenção, que todos somos iguais. Mas isso aqui é muito grave. Está indo contra a própria lei divina que ele pregou. Um corpo físico. Tem jeito. Não, gente. Sinceramente, se nós que temos Jesus como o responsável espiritual do nosso planeta, que ele mesmo disse que viria para trazer, foi programado, foram 1000 anos de preparação. Quer dizer que ele reencarna? Como é que pode, meu Deus? Como ele conseguia energia para estar tão materializado assim?
Certas coisas para mim não tem lógica, não, sabe? E aí, Leide, aí que você diz aí? Eu acho que isso ia contradizer completamente, porque se vem um guia e modelo, o guia e modelo ia ter as mesmas ferramentas que a gente tem, né? Não ia ser com a vantagem de ter um corpo espiritual. Como é que ia servir de modelo para a gente, que a gente ainda é tão manual, né? Ainda é tão analógico. Não faz senso, e seria um fake, né? Uma coisa fake. Quer dizer, eu digo assim, eu sirvo de exemplo, mas as pessoas não sabem a minha natureza real. Como é isso? E os próprios Acho espíritos dizem, né? que não daria. Hum. Quem é o guia que com quem podemos nos identificar? Siga o exemplo de Jesus. Imagina, seria um impostor, né? É Se isso que eu fosse é toda a isso que eu estou natureza, dizendo. seria tudo uma montagem, uma ilusão, uma mentira. E eu acho que não é por aí, não. Pois é. Eu não acho, não. Acho que não. Com certeza não. Também eu tenho certeza. É. Porque nós que estudamos o Evangelho, esse Evangelho amoroso, esse ser amoroso, ele não escreveu nada, colocava em prática o amor. Agora, eu acho que pode ser a tentação, né, da pessoa de achar uma resposta para o desaparecimento do corpo, né? Aí Vem achou. cá, nós não estamos falando sobre isso, não. O que está acontecendo com o Steng, é a médium psicografou vamos dizer, os quatro evangelhos, no caso assim. E está dizendo que é João, Mateus, supostamente são eles. São eles. Por isso que se chama aqui, ó, os quatro evangelhos. Na verdade, são três. Mas tem três. Eu não me recordo, não. Então, assim, porque tem coisas. Aqui, ó. Os quatro evangelhos, mediúnica apresentado por Rustem. No terceiro tom encontramos. Está aqui, ó. No terceiro tom. Foi o que agora foi lido. É. O Vamos que eu lá? estou dizendo, Hã? o que eu estou Oi? dizendo é que, o que eu estou tentando dizer é que com essa teoria ele responderia por que que o corpo desapareceu, né? Com uma teoria dessa. O corpo era fluido, por isso que ele sumiu. Quer dizer, a tentação talvez foi responder isso, né? O fato do corpo não estar lá também, quem sabe. Não, a tentação não foi essa. O objetivo dele, o objetivo era, nós sabemos, de fazer com que tudo isso fosse ele, o Rustem, foi dito para ele, que era uma obsessão coletiva. Era ele e alguns. Que ele era o Messias e não Kardec. Quer dizer, ele era o Messias, o escolhido, e Kardec não. Então ele tinha que ser superior a tudo aquilo que Kardec disse e esclarecer tudo, porque está direcionado para a parte de catolicismo. Eu vou dizer catolicismo, tá, gente? Então, era tudo, tudo dessa forma. Ele não estava preparado para isso, não. Ele queria, no caso, seitas. Seitas. Vamos dizer seitas, é isso mesmo? É. Eu acho que, como pode um negócio desse? Como? O espírito que vem lá, São João. É João? É. Que era tão querido de Jesus. Vai dizer uma coisa dessa? Como? Não. Desculpa aí, viu? Mas não tem muita lógica essas coisas que eles falam, não. Hein? Por isso que você está falando rebaixada, fechada a porta, que você está falando sobre isso. Mas, quer dizer que Jesus não tinha o corpo, era um corpo fluídico, e ele que foi que abriu a porta para ele mesmo sair.
Qual o objetivo, então, se ele tivesse esse corpo fluídico? Por quê? Qual o objetivo dele? Se contradiz com o que nós estamos falando, que ele apareceu para Madalena. Se ele tinha, desde já, o corpo fluídico, por que ele falou para Madalena, não se aproxime de mim? Por que ele não falou antes para os discípulos? É interessante. Se nós observarmos, são interessantes esses questionamentos. Porque ele mesmo disse para Madalena. Se ele conviveu mais tempo com os discípulos, foi ele que escolheu a dedo. Então, por que não falou antes? Entendeu? Assim, tem coisas. Mas tudo bem. Vamos lá, Marinette. Em 1866, Allan Kardec vai analisar a obra, lembrando que devemos considerar que o plano do Espiritismo era o de reservar as questões mais complexas e controversas para as últimas obras conclusivas. Os espíritos que elaboraram a obra divulgada por Rulstein, sem acompanhar a Universidade do Ensino, Universalidade do ensino. a Universalidade dos Ensinos dos Espíritos, dos quais divergiam, trataram de todos os temas antecipadamente anos antes, divergindo dos caminhos apontados por Kardec, já na Revista Espírita. Ele, como só tinha uma médium, ele não, aqui, ó, ele não valorizou isso. Universalidade do ensino dos espíritos. Ai. Só confiou naquilo, no que uma médium estava se psicografando. E nós sabemos que quando existe uma comunicação, principalmente nesse sentido, que é para o público, é universal, o que se faz? Vai se estudar. Vai fazer. O que Kardec fazia era isso. Perguntava assim: Zélia tem óculos? Zélia usa óculos? Perguntava para esses médicos que estavam espalhados no mundo todo. Aí esses médicos respondiam. Ah, o óculos de Zélia é tal, tal e tal. Cada um dava uma forma. O que ele pegava era a essência. Todos diziam uma coisa sobre o óculos de Zélia. Então, está comprovando que todos falaram sobre o óculos de Zélia. Então, tem um ponto aí em comum. Era isso que ele fazia. Não seguia só uma médium. Ou um médium. Bom, vamos seguir? O autor dessa nova obra acreditou em dever seguir um outro caminho, em lugar de proceder por graduação, quase alcançar o objetivo de um golpe. Tratou por certas questões que não julgamos oportuno abordar ainda, e das quais, consequentemente, lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos, e os comentaram. Consequente com os nossos princípios, que consistem em regular a nossa caminhada sobre o desenvolvimento da opinião, não daremos até nossas novas obras. As suas teorias em aprovação, nem desaprovação, deixando ao tempo o cuidado de sancioná-las ou de contradizê-las, convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais aos espíritos
que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que em todos os casos têm necessidade da sanção, do controle universal e até mais amplas confirmações. Não poderíamos ser considerados como parte integrantes da doutrina espírita. Gente, não vamos nos esquecer, não vamos, ui, desculpa, não vamos nos esquecer que isso está na Revista Espírita. Para aí, ai, 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 aqui. Gente do céu. Marinete, me socorre, pelo amor de Deus. Onde parou? Aqui. Acho que é aqui, não foi, Mari? Foi agora, Não Kardec de é? 1866. Então, foi a Revista Espírita de 1860. Ui. Aqui. Revista Espírita. Quem está dizendo isso? Kardec. Tudo isso. Ele está falando sobre o livro Os Quatro Evangelhos. Então, Revista Espírita de 1866. E aí, gente? Como um ser como esse, que tinha uma missão, vai se contradizer dessa forma? O que você acha, Leide, sobre se está escrito em 1866 e saiu isso? Ele está falando aqui sobre essa obra, como supostamente vai ser colocado textos que ele mesmo já disse a sua opinião, se expressou na Revista Espírita de 1866. Bom, eu acho que Kardec agiu como um verdadeiro espírita, né? Ele deu o livre-arbítrio a ele, tanto é que ele escancarou, né? Mas não foi castrador, né? Deixou a liberdade dele e fez o comento, né? Que não, chamou alguns pontos a atenção, né? A falta da universalidade, né? Que é que era o prisma principal das comunicações, né? Ver entre vários espíritos. E foi muito claro, mas assim, uma análise quase imparcial. Não disse, porque você fez isso comigo ou com a doutrina. Simplesmente pontuou que sai do conceito do geral do que a doutrina perseguia, né? Saiu do conceito completamente, assim. Eu acho muito elevado esse comentário aí. E porque eles estão falando que foi ele que escreveu alguns textos da obra póstuma. E nós estamos vendo aqui a contradição que há. É algo muito contraditório. Bom, tá vendo, Marinete? Que a coisa é Hum, como é, hum, Tudo bem escondido, mas na verdade Allan Kardec já tinha deixado tudo as claras. e ele sabia. Você se lembra, Marinete? Eu não sei se Leite estava presente, não. Quando ele perguntou sobre a viagem de 1862 e os espíritos falaram, ele perguntou até por Rustem. Lembra que nós lemos aqui já? E ele falou: não, isso aí não dê muita atenção, não. Hum, E eu até falei assim: ó, marca aí, porque olha que interessante. Foi por isso que o Rustem tentou até conversar com Kardec e ele não quis. Ele não quis. Interessante que Allan Kardec nem se fez de coitado, nada para ele, foi Nada. como tudo muito natural. Ele sabia que tinha pouco tempo, Marinete. Que foi dito que ele iria viver pouco tempo. Ele sabia disso. E sabia também o que iria passar. E disse também falou eles mesmos, os próprios espíritos, quando ele perguntou sobre a sua missão, ele está falando sobre isso, lembra que até me emocionei? Uhum, Que foram os amigos, os traidores, dentro do próprio espiritismo, que iria ocorrer dentro e não fora. uhum.
quem ele menos esperava, seus amigos. Foi por isso que eu me emocionei tanto. E eu me emociono mesmo, porque não é fácil. Agora, imagine o caráter. Não foi à toa que também mexeu muito com a parte física, né, gente? Ele teve um problema cardíaco. Ele era, claro, um espírito, não se compara conosco. Mas também mexe, hein, gente? Mexe, mexe. E aí, vamos seguir? Uhum. Ou seja, Allan Kardec não se propõe a impor nada, mas reflete e analisa todos os passos dados na elaboração da doutrina, respeitando o direito de Husserl ao propor a obra, dos espíritos que a ditaram. Reserva ao trabalho e ele confiado de verificar cada proposição novas pelos critérios da racionalidade, conexa com as bases erigidas do edifício doutrinário e também verificar as novas ideias quando a universalidade do ensino, critério fundamental da doutrina espírita. Então, Kardec concluiu. Aqui ele fala, achei muito interessante. Olha o que ele diz. Kardec não se propõe a impor nada, como disse a Leide, mas reflete e analisa todos os passos dados na elaboração da doutrina, respeitando o direito de Rustem. Olha, gente, olha, ao propor a obra dos espíritos que a ditaram, reserva ao trabalho a ele confiado de verificar cada proposição pelos critérios da racionalidade, conexão com as bases erigidas do edifício doutrinário, e também verificar as novas ideias quanto à universalidade do ensino, critério fundamental da doutrina espírita. Foi o que a Leide falou. Não impôs nada. E para quê? Ô, gente, se nós, no nosso dia a dia, estamos passando por certas coisas e falamos disso, tudo passa. Nós deixamos de lado, não vamos, até nós dizemos assim, eu não vou gastar minha energia com isso. Imagine Kardec. Ele fez o que ele fez, o que ele achava. Leu, analisou, mas quem que publicou isso? Foi você. O trabalho era dele e não de Kardec. Ué, a responsabilidade era dele. Então, vamos continuar, Marinette? Quando tratarmos dessas questões, o faremos sem cerimônia, mas é que, então, teremos recolhido os documentos bastante numerosos. Nos ensinos dados de todos os laços pelos espíritos, para poder falar afirmativamente a ter a certeza de estar de acordo com a maioria, é assim que fazemos todas as vezes que se tratam de formular um princípio capital. Nós o dizemos em 100 vezes. Para nós, a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica,
para as coisas que não podemos controlar por nossos próprios olhos, de que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade absoluta. Se mais tarde ela devesse ser combatida pela generalidade do... não, perdão. Ser combatida pela generalidade dos espíritos, Pronto, foi aí que ele diz, para que vai perder tempo? E eu acho muito bonito o que ele fala aqui sobre aqui. Nós o dissemos 100 vezes para nós, a opinião de um espírito qualquer, que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. É por isso que ele não se importava. E ele disse, essa análise não vai importar. Quando, quando for rigorosamente estudada, que ele diz aqui, ó, aqui. Faremos sem cerimônias, nos tratarmos sem... Mas é que então teremos recolhido os documentos bastante numerosos, nos ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, para poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. Olha aí, está de acordo com a maioria. É assim que fazemos todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Olha aí. Nós o dissemos 100 vezes. Para nós, foi o que ele falou ali, que eu já li, né? A opinião de um espírito qualquer que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. Foi o que nós estávamos falando sobre o óculos, né? Olha, que coisa maravilhosa. Ele sabia que quando que tinha que aparecer, os próprios espíritos iriam dar ou falar alguma coisa. Porque o espiritismo, quem trouxe? Foram os espíritos, né, de Kardec? Os espíritos. Disse, agora é a hora. Eles disseram, agora é a hora. Agora é a hora de que se saiba a verdade. Como ocorre na nossa vida, gente? No nosso dia a dia, quando é hora, não tem jeito, não. Não adianta tampar o sol com a peneira. Quando tem que ser, é. Agora imagine uma tarefa como essa, que tem o objetivo de esclarecer o mundo. Se no nosso dia a dia ocorre isso, imagine quando há um objetivo universal. Pois é. Tem alguma coisa a dizer, Marinette, Veleide? está bem colocado. Eu também acho, eu acho que ele usou, é a metodologia do estudo, né, que ele usou, né, da metodologia científica. O cientista faz assim, né, quando ele faz o experimento, o resultado, se sair o resultado que ele esperava, a teoria dele, ou não, quer dizer, ele formula uma teoria, né, no caso, não sei se ele fazia uma coisa, mas quando sai o resultado, ele verifica se vai sair de novo, verifica várias vezes até constatar que o resultado é aquele mesmo, né? E nesse metodologia, ele fazia assim, perguntava a esse espírito, dizia isso, perguntava a outro, depois ele traçava um paralelo aí, né? Ele traçava uma linha, né, de pensamento, aquele ali que vem daquela realidade está dizendo a mesma coisa, aquele ali está dizendo isso, a mesma coisa. Então ele chegava à conclusão, né, através de ele eliminava as discordâncias, né, ia pela maioria, né, o que a maioria estava dizendo, se combinava, ele aceitava aquilo como verdade, mas eu acho que ele também disse que o espiritismo é em movimento sempre, né? Está sempre Aí, bom.
né? Aí, se segue um estudo, segue. Mas tem uma lógica. Então, o que se tem esse estudo, ou essas alterações que supostamente fossem de Kardec, teria como você está falando, teria uma lógica, seguiria o mesmo pensamento do próprio autor, né? Então, uma vez, eu não sei, Thomas Edison, esse da lâmpada, ele estava procurando, sempre dava problema, até se queimava, e chegou assim: você não cansa de fazer tantos testes? 1.000 já que você fez? Aí ele disse: mas são justamente 1.000 que eu sei que não funciona. Você vê. Bom, vamos seguir, Marinette? Vamos. Para o Espiritismo, isso é absoluto, qualquer comunicação, não importa que seja uma linha ou uma coleção de livros, tendo surgido de uma única fonte, um só médio ou um só núcleo de pesquisa. É simplesmente uma opinião até que seja confirmada pela Universidade do Ensino dos Espíritos Superiores. Você se lembra, Marinette, que eu te falei que quando nós conversávamos sobre aquela mensagem? Uhum. Assim, Marinette tem que analisar, temos que analisar. Eu até tinha me esquecido. Você que me chamou a atenção. Por quê? Eu não ligo muito, não. Não ligo. Porque nós sabemos que se tem um objetivo, bom, também sabemos que temos os nossos espíritos simpáticos, é, protetores, tudo bem. Mas fica ali. Se nós ficarmos dando só muita tela ao que só esse espírito falou, tá meio. Não vale a pena. Não vale a pena, nós vamos ficar o dia inteiro naquilo ali. Só aquilo. Não, meu espírito protetor falou aquilo. Ah, meu espírito protetor. Não vai viver, Não, não vive. eu tenho O que que foi seguir. interessante é que realmente aconteceu. Como disse, o que ocorreu, tu me chamasse a atenção, não foi? Zélia, lembra aquela mensagem? Né? Foi isso? É. Lembra aquela Eu, mensagem? Que mensagem? Que está ocorrendo? Tinha uhum, me esquecido. E foi, está sendo como foi dito. uhum, E falou como iria eu falo, ser. Tudinho. uhum. E ainda Até, disse, até as dificuldades que a gente ia passar nos nossos dia a dia. não é? Não era para desistir. Força. Porque a gente não ficou muito atrelada a isso, não. Ó. Só foi Não. quando estava ocorrendo o problema. Uhum. Pois é. Aí quando ocorre, passa uma coisa assim no nosso dia a dia, que aí eu falo, oh, aham, ok, Aham. Te tá? lembra, Marinette, aquelas coisas que a gente estava fazendo? Por que será que está ocorrendo tudo isso, hein? Uma atrás da outra, Marinette? Será? Isso é Hum, interessante, mas vai dizer assim, ah, Hussein, não foi a médium, foram. Desculpem, mas para mim não tem lógica. Foi uma médium. Nós não estamos falando de Zélia, estamos falando de pessoas muito capacitadas, muito capacitadas. São de um espírito que tem uma certa hierarquia, não é uma Zélia, uhum, que vieram com o objetivo de auxiliar no próprio espiritismo. Se desvirtuaram por interesse pessoal. Nós não estamos falando aqui de Zelinha que está. Não, eles vieram com um objetivo de estarem auxiliando na propagação, na divulgação do Espiritismo. Cada um tinha a sua tarefa. Só que, como todos nós, como ser humano, nos desvirtuamos. Nós temos a nossa livre-arbítrio. Seguimos o caminho que queremos, mas que assumamos. Assim, eu escolhi isso, pronto, assumo. Isso que ocorreu. Hussein era responsável por um pequeno centro espírita.
Aí subiu, quando ele, como disse, não, você é o Messias, você é o futuro Messias, o continuador de Allan Kardec. Ah, pronto. O homem, como se diz lá no Nordeste, deu. Ela o quê? Mexeu com orgulho, gente. Ele é a pessoa para a continuação e mais do que Kardec, porque Kardec, olha o que disse o Espírito. Já vimos isso. Que Kardec não teve a humildade suficiente de aceitar que não é ele que estava completamente certo. Gente, pois é, mas faz parte. Vamos lá? Uhum. Quanto ao corpo fluídico de Jesus, sem prejulgar, Kardec vai ponderar que outras explicações são mais plausíveis, além de acreditar a Jesus uma vida de aparência, como graves consequências morais. Mas resulta que esse ponto, colocado por premissa e pedras angular, é a base sobre a qual se apoia para explicações de todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus. Allan Kardec, sem precisar mergulhar na extensão obras para analisá-la, notou uma particularidade: toda a estrutura explicativa de os quatro evangelhos gira em torno dessa opinião. Todos os fatos miraculosos da vida de Jesus são explicados a partir dessa ideia básica. Desse modo, basta aguardar que os espíritos a confirmem, nem ou fiquem indiferentes. Nós, nos anos seguintes, indiferentes nos anos seguintes. Essa postura diante da apresentação da ideia permitirá deduzir a posicionamento da universalidade, universalidade do ensino dos espíritos sobre essa opinião de fonte única. Pronto, sobre esta opinião única. Qual era o objetivo de tudo isso? Por que só isso? Gente, sobre quando falamos da doutrina, tem tantos assuntos, tantos pontos, e por que esse livro só fica em torno desta opinião? Que a gente se pensa qual o objetivo? Corpo fluídico de Jesus. E qual o objetivo de tudo isso? Interessante, porque se é uma doutrina como se diz que será a renovadora, mas por que só esse ponto? Por que só isso? Por que não fala de outras coisas? Bom, alguma coisa, Marinette, Leide? Esse corpo fluídico de Jesus, acho que também é porque antes, né, foi colocado que ele não encarnou, não veio como corpo, né? Uhum. Aí, então, Allan Kardec quis colocar a opinião que ele, sim, ele veio como corpo, e depois que ele se purificou, né? Um corpo fluídico. Não, na verdade ele não falou sobre o corpo fluídico, não, Não, ele não a falou do corpo, Kardec. mas Rustem, assim, nos quatro evangelhos, que está dizendo que Jesus não reencarnou, que ele tinha um corpo fluídico. e aí ele deixou claro que Jesus, ele reencarnou, né? E aqui, ó, isso é interessante. E Seria os uma vida de quatro, aparência. é, e os quatro evangelhos explicam isso muito bem claro.
Aí que tá. Quando nós estudamos no Novo Testamento, justamente está falando que Jesus orava, que Jesus fazia as coisas, tudo. Inclusive, lembra os pastores, os três pastores que supostamente foi ver Jesus, que levaram os presentes, aquela coisa toda. Uhum. Contradiz tudo. Contradiz a infância de Jesus, de como foi, como ele se mostrava. Se contradiz. Se A alimentação contradiz. de um corpo fluídico não precisa de alimento. E ele fazia questão de estar entre os amigos. Quando Maria pediu, meu filho, dê um jeito, eu estou falando da minha forma, dê um jeito, acabou o vinho aqui, é o casamento do nosso amigo. Aí Jesus olhou para Maria, é sua mãe. Aí eu não posso ir. É um amigo que está numa coisa tão bela, que é o matrimônio. Aí ele deu prova da sua amizade, do respeito compara com a sua mãe. Ele não poderia, se ele não quisesse, ele não faria. Mas ele Uhum. deixou bem claro, a amizade e o pedido da sua mãe. Bom, vamos continuar? Foi o que fez Allan Kardec. Aguardou o pronunciamento dos espíritos condutores do espiritismo. Nos anos seguintes, até a publicação de A Gênesis, quando. Agora eu falo. Voltou ao assunto. Voltei. Quando voltou ao assunto, no capítulo 15, item 64 de A Gênese, o título é Desaparecimento do Corpo de Jesus. Três hipóteses são apresentadas: um milagre, uma remoção clandestina e a possibilidade de um fenômeno espírita. O milagre é a hipótese da igreja. A remoção seria uma explicação racional, simples, factual, já pensada pela tradição do cristianismo, que afastaria qualquer dedução sobrenatural. Na terceira hipótese, outra opinião diz Kardec: Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Essa é a opinião pedra angular de os quatro evangelhos. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível de acordo com o que sabemos hoje sobre a propriedade dos fluidos. Porém, seria, ao menos, completamente excepcional e em oposição inequívoca com as características dos agêneros, capítulo 14, no 33. A questão é, então, saber se uma tal hipótese é admissível se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Kardec, de 1868. Vamos buscar 2020. lá na Gênesis, no, eu justamente, eu só não vou abrir o livro, o livro digital, porque vai complicar tudo. Vamos observar no capítulo 15 que ele está se referindo sobre os milagres, item 64. Eu não vou abrir, gente, porque. Não, se bem que esse pode aqui, eu vou tentar. Ó, Marlene, vê aí para mim, aqui ficamos, tá? Você marca aí, tá? Eu vou tentar entrar na Gênesis, certo? Então paramos aqui, tá, gente? Capítulo, qual é, gente? 14.
Capítulo 15. Os milagres. Sessenta e quatro. Ah, é porque eu não estou conseguindo tirar isso aqui. Aí, tá próximo. Aí. Aparições de Jesus após a sua morte. 60 já está, viu, gente? Aqui. Oi. Não é de 64. Desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos quatro evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro e não o encontraram lá. Alguns viram esse desaparecimento um fato miraculoso. Outros supuseram uma remoção clandestina. Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais uma aparição tangível, ou, em outra palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas uma aparência. E assim dizem que seu corpo, retornando ao seu estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E é com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado após a sua morte. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, claro, de acordo com o que sabemos hoje sobre a propriedade dos fluidos. Isso que nós havíamos falado sobre materialização e tudo isso. Porém, seria, ao menos, completamente excepcional e em posição inequívoca com as características dos agentes. Teria que ver o que é isso. Aí tem dizendo aqui. A questão é, então, saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. É isso que ele diz. Se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. E ele vai dizendo, vai explicando sobre a aparição de Jesus na Terra, deixa eu ver, o nascimento, os fenômenos de ordem psíquica, os dois estados após a sua morte. O que mais? O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita e que diferem essencialmente daquela dos fluidos etéreos. A desorganização aí se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante penetrando no corpo material divide os tecidos. Se os órgãos essenciais da vida forem atingidos, seu funcionamento cessa e a morte se segue, isto é, a morte do corpo. Essa coesão, não existindo nos corpos fluídicos, a vida não repousa sobre o funcionamento dos órgãos especiais e não nele se produz desordens análogas. Foi até que você falou. Foi quem que falou sobre o sangramento. Um instrumento cortante ou qualquer outro aí penetra como um vapor, sem nele causar qualquer lesão. Eis porque esse tipo de corpos não pode morrer. E porque esses fluidos designados sob o nome de azêneres não podem ser destruídos. Foi você que falou, não foi, Marinete, sobre o... Eu não sei se foi você ou foi a Leide. Do sangue fui eu, do É, corpo. Uhum. ele acabou de falar que não poderia ser destruído. Uhum. Mas como estava lá, estava pregado na cruz. E supostamente ele morreu. E o enterraram. Não ia conseguir nem pregar. E, O prego ia passar. e como um corpo que não existe desaparece? Entendo isso.
Entendeu o que eu quero dizer? Se o corpo não existe, como desaparece? E como antes ele foi enterrado? Não, Pois é. foi retirado da cruz. Todo mundo viu, pegou, sentiu que aquilo era carne. E ele conversou com aquele, como é que é o nome? Que era o imperador? Ai, gente, como é que é? Pilatos. Ponte Pilatos. E ele conversou, ele falou: esse é do teu reino? Conversou. E o próprio povo escolheu se queria. Ele ou Barrabás. Então, já que queria colocar. Gente, colocaram a. Como é que se chama aquele negócio de espinho? A coroa de espinho. Quando colocaram, enfiaram a coroa de espinho, sangrando. Sangrando. E ainda pegaram a lança ali, gente, pelo amor de Deus, É. E furando. na lança espirrou, né? Água e sangue no olho até daquele soldado que ele não enxergava. Tem lógica. Uhum. Como é que isso tudo ia acontecer se não fosse por... Já tá mal, porque se é o responsável espiritual do planeta cumprir uma tarefa, vir de mentira, existir de mentiras. Uhum. E ele Bom, deixava claro que o filho do homem ia sofrer, e muito, né? exatamente. E ainda se despediu antes. Lembra da última ceia? E ainda Uhum. falou que seria, como é que é o nome, gente? Traído. Uhum. Todo mundo ficou lá olhando. Quem é? Quem é? Quem é? Lembra? Uhum. Ele avisou. Vamos continuar? Bom, 3 hipóteses são apresentadas: um milagre, uma remoção clandestina e a possibilidade de um fenômeno espírita. O milagre é a hipótese da igreja. A remoção seria uma explicação racional simples, factual, já pensada pela tradição do cristianismo, que afastaria qualquer dedução sobrenatural. Na terceira hipótese, outra opinião de Kardec: Jesus não teria sido revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluido. Essa é a opinião pedra angular e dos 4 evangelhos. Nós já tínhamos lido isso, mas. Já tínhamos lido isso. Uhum. Bom, tudo bem. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível de acordo com o que sabemos hoje sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria ao menos completamente excepcional e em oposição inequívoca, inequívoca com as características dos agêneros, capítulo 14. Já lemos também isso, não foi? Das velho. E onde nós ficamos? Aqui? Não, o que nós ficamos foi em Jesus, do corpo de Jesus, não foi? Então, foi, mas aqui. Nós já Está lemos repetindo, isso. Você está se lembra, repetindo. Leide? Supor que ele teria sido Eu já li aí, retirado. Isso aí aí também já supor. passou. Isso aí já leu. Isso aí já leu também. Esse também. Aqui, aqui, ó. Supor que ele fosse assim retirado. Não, isso aqui reduziu, mas esse Né? aqui, supor que Não, ele esse fosse assim. Não, acho que esse aqui não. deixa eu ver. Destacamos as considerações fortíssimas aqui. Esse aqui nós não lemos, não, sobre o Jardim das Oliveiras. Você se lembra, Leide? Não, é daí mesmo, eu acho. Não é? Porque É. aqui nós já lemos. Aí eu parei para ir buscar na Gênesis, gente. Exatamente. Pronto. Aqui. Aí onde Tá? você parou estava marcado de vermelho. É. Não, ficou marcado porque eu tinha colocado isso aqui. Isso já lemos aqui, ó. Kardec, esse aqui não, eu acho que não. Kardec desenvolve, então, diversas considerações morais que não vamos aqui reproduzir, mas recomendamos um estudo atento de sua obra,
pela força de alguns argumentos e do esclarecimento da questão. Destacamos a consideração fortíssima de que, isso nós não lemos não, gente, supor que ele fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimentos que ele escolheu, como, por exemplo, de resignação. Se tudo nele fosse apenas aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio retirado de sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus de afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último brado, no momento de render o espírito, teria sido apenas um vão simulacro, para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, uma farsa indigna de um simples honesto homem, e com mais forte razão de um ser tão superior. Exatamente. É bem por aí. Kardec, 1868. É bem por aí. Se nós muitas vezes mentimos, sabemos que estamos mentindo. É uma farsa. Então, imagine Jesus, gente. Quer continuar, Marinette? Eu acho aqui que a gente não leu, não. Essa simulação de toda uma vida não só é ilógica, como também contrária ao fundamento morais. Ou seja, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posterioridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema. Consequências que são inadmissíveis, porque o rebaixaria moralmente em vez de elevá-lo. Então, uma conclusão racional, inevitável, surge como um arremate de análise minuciosos de Kardec. Jesus, pois teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos naturais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram sua vida. Jesus reencarnou como nós, repetindo a experiência anteriormente vivenciadas por ele, milhares e milhares de vezes, desde que foi simples e ignorante, conquistando a consciência de si mesmo, o livre-arbítrio, sua virtude e sabedoria. Nas mais diversas provas da vida humana, esse é a conclusão do íntimo. Allan Kardec agiu com precisão lógica, seguindo a metodologia da ciência espírita, empregando o duplo controle do raciocínio lógico e do controle universal, uma demonstração de respeito pela opinião alheia, linda, né? Mas também de determinação quanto à elaboração dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Há um detalhe primordial, porém sutil, nesse trabalho de análise sobre o corpo fluídico, como essa opinião é a pedra angular dos 4 evangelhos, e não sendo essa admissível, pois Jesus tinha corpo carnal, segundo o Espiritismo. Todos os desenvolvimentos, explicações e conclusões exaustivamente elaboradas naquela obra permanece como opinião pessoal dos espíritos que a elaboraram, ficando afastado do espiritismo, que tem uma doutrina coesa e definida para os seus próprios princípios, estabelecidos em Kardec. Na doutrina espírita não há exceção extraordinária.
todos os seres seguem uma progressiva e lógica formação do átomo ao espírito puro. Trata-se de lei natural e eterna, relativas ao mundo moral, como também quanto ao mundo físico. Mas restava dar um desfecho, uma conclusão quanto à controvérsia defendida por Rustem. E Kardec pergunta: em que se transformou o corpo carnal? É um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, salvo, salvo por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para assegurar uma convicção. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos de Cristo, nem aos fatos de atestam de certas maneiras muito categóricas sua superioridade e sua missão divina. Essa citação já é o índice do trecho suprimido na quinta edição do livro, e ele é muito significativo, prestando atenção às palavras de Kardec. A partir daqui, ele considera como fato a existência do corpo carnal, material, fisiológico de Jesus. E pergunta assim: qual foi o Posso seu interromper um minuto? Por favor. Eu não entendi qual era a solução que ele está falando lá em cima, porque eu dei uma perdida de texto. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária. Qual solução? Aonde está? Mais em cima, não em cima, Aqui? mais em cima, Voltando. sim. Começa o parágrafo. Essa solução seria de importância secundária. Eu não entendi que solução é essa que ele está Cadê? falando. Responsável. Agora para achar assim. Aqui, ó. Mais em cima, vai subindo. Uma linha, duas, três, na quarta linha em Esta cima. Aí, solução é uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos de Jesus, nem os eu não fatos de entendi qual é a atestarem certa solução. maneira de. Aonde? Eu não entendi a solução, qual é que ele está falando aí. Você está falando, ele está falando que ele está se baseando apenas em uma coisa. Essa solução de Rustang, que ele está falando. Porque ele se baseia só no corpo fluídico de Jesus. Aí é mais fácil de se deduzir. E aí ele está comprovando, ele está dizendo não. Aí está formando, porque Jesus veio como que ele reencarnou. Aí está dizendo etapa por etapa, olha, Magnete. Aqui. E restava dar um trecho a uma conclusão quanto à controvérsia defendida por Rustem. Aí ele vem dizendo que se transformou no corpo carnal. E vai dizendo etapa por etapa. Aqui, ó, antes mesmo. Não sei se elaboração, detalhes, não, mas foi aqui mesmo. Está falando sobre o corpo fluídico. Como ele anteriormente disse, é muito fácil porque existe só, eles estão presos só a algo, só sobre o corpo fluídico. E fica muito fácil essa dedução. E esperou que os espíritos também, ele falou, tem que ter tempo para poder analisar isso. E depois ele com a Gênese falando sobre os milagres. E ele está falando sobre cada ponto do reencarne de Jesus. Ele está falando desde o átomo até a parte superior, de um ser superior. Entendi. Lembra que ele falou, cadê? Sim, eu entendi. Ele foi argumentando de acordo a cada ponto e chegou à conclusão de que essa solução que ele arranjou, né? É porque eu pensava que era outra coisa. Essa solução não fica, né? Não tem Não faz lógica. sentido.
Justamente sempre aquela base que ele pega da conhecida, que já tem em mãos, para analisá-la. Porque senão, como ele falou, seria uma aparência, seria uma contradição imensa. Aí ele transformou. Em que se transformou o corpo carnal? Foi o que nós falamos. Nós mesmos aqui Sim. estávamos nos perguntando. Porque também, assim, pelas leis naturais, tudo se transforma em alguma outra coisa nas leis naturais, né? Esse Isso, corpo para onde iria? E ele não isso. corresponde às leis naturais desse planeta, né? Não. E Uhum. aqui, a superioridade e sua missão divina. Ô, Leide, lembra que nós já conversamos sobre isso? Aqui, que mérito teria que mérito teria Jesus? Para que ele viria ao planeta se foi tudo aparência? Qual o objetivo dele? Teria lógica. Foi aqui que parou, não foi? Foi Pois. aqui? Ó, Essa gente, citação, falta 4 minutos. Deixa eu ver se tem bastante. Tem muito. Ó, eu vou. Vamos parar aqui, ó, gente. Eu tenho aqui. Para nós continuarmos na próxima, que é muita coisa. Vocês estão interessadas? Então, estão interessadas em saberem sobre isso? deixa eu ver, hoje, se tem muita coisa, Claro. Célia. Mas eu vou Hã? ter que sair hoje. Não, minha Exatamente. flor. Nos próximos Ah, claro, estudos. claro, claro, isso está muito interessante. Pronto. Então, vou parar por aqui, gente. Tá? Deixa aqui, porque senão eu vou me perder. Eu tenho que guardar isso, Deixa eu ver, essa citação. tá? Eita. Pronto. Então, vamos parar a nossa gravação, faltam 3 minutos. Gente, então até a próxima. Muito obrigada. Leide, Marinete, quer deixar alguma reflexão? Eu agradeço mais uma vez pelo estudo e sou feliz de participar dele. E muito obrigada. Bom dia a todos. Agora a Leide vai formar um corpo fluídico de algum bolo para nós um dia. É, Gostou, não foi, Leide? Tudo aprende, tudo pensa, tudo pegou. Não é não, Marina? Com vento, Leide, faz com vento, na sua imaginação. Fiz o bolo e vou matar para ela. tem que materializar o corpo, a cozinheira primeiro. Marinete, quer deixar alguma coisa? Então, muito obrigado, não? E é muito bom estar sempre nos estudos. Até a próxima, gente. Beijo no coração.